turma, bom dia, como estão? Espero que muito bem. Hoje nossa aulinha de geografia, certo? Página 36 do livro de vocês. Por que 36, tia? Porque nós já encerramos os conteúdos referentes à geografia do segundo módulo, que é referente ao segundo bimestre. Então hoje vai ser uma revisãozinha e uma atividade em PDF sobre o relevo do Brasil, certo? E vai postar no grupo a atividade, vocês escrevem no caderno, respondem, tiram a foto para a tia e pronto, certo? Vocês lembram o que é um relevo? Lembram disso? Vocês lembram que a superfície da Terra, ela é diferente de lugar para lugar, ela muda, ela varia. Então, em alguns lugares do Brasil, do nosso país, né, é comum ter muitas serras. Em outros lugares do nosso país é comum ter planícies, que são aquelas terras rasteiras, né, retinhas, né? Então, o território, ele pode ter essa mudança de relevo de acordo com cada lugar, certo? E o que pode levar a essa mudança de relevo, né? São coisas naturais, como o vento, a chuva, há alguns casos, atividades vulcânicas, terremotos e até também pela nossa ação, a ação do homem, certo? Então, isso pode acarretar mudanças no relevo de um lugar e ele pode ser modificado de acordo com essas condições naturais, certo? As principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planícies. Mas vocês lembram o que é um relevo? O relevo é um conjunto, ou seja, algumas coisinhas, né, de formas, é um conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis entre terrenos baixos, elevados, planos ou acidentados, certo? Então, o relevo ele pode ter diferentes características, certo? Então, já sabemos que os principais tipos de relevo são quais? São as montanhas, os planaltos e as planícies. Esses são os três principais. Que desses três principais sofrem alterações, se modificam e criam outros tipos de relevo, certo? E essas mudanças que tia já disse, que pode ser o vento, a chuva, terremoto, vulcão, isso, e até nós, o homem, né? Essas variantes fazem com que criem novos tipos de relevo, né? Quais são esses tipos de relevo que podem ser criados no decorrer do tempo? Não é aconteceu algo hoje, criou amanhã. Então também leva um certo tempo, certo? Então, quais são esses que podem ser criados? São as depressões, são as serras, são as chapadas, são os tabuleiros, os montes, os morros, os patamares, certo? E também temos algumas mudanças que podem configurar, podem criar, por exemplo, ilhas. Vocês lembram que a ilha é um pedacinho de terra repleto de água, né? Pode ser criada a ilha, pode ser criado vales e podem ser criados também as dunas, certo? No Brasil, aqui no nosso paísinho, ocorrem predominantemente, ou seja, a maior quantidade são os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. Então, os mais comuns no Brasil são esses 5: serra, chapada, depressão, planície e planaltos, certo? Passando agora para a páginazinha 37 de vocês. Vamos discutir os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras, que são as mais comuns no nosso país. O que são os planaltos? Eles são superfícies levemente onduladas que se estendem em territórios elevados. Então, ou seja, são lugares altos. Vai lembrar vocês montanhas na configuração de que é elevado, ou seja, são altos, né? Então, isso são os planaltos. São altos, mas lá em cima eles são mais ou menos retinhos, certo? Não é como montanha, assim, entendeu? É um lugar altinho, mas que lá em cima você vai ver que é meio reto. O que são as planícies? As planícies são grandes extensões de terras planas, ou seja, é terra baixa, é no chão mesmo, não é nada elevado, é no chão, é altitude baixa e ela é reta, né? Então você vai ver a paisagem inteira assim, porque ela é reta, certo? O que são as depressões? São áreas rebaixadas em relação ao nível do mar ou as áreas vizinhas. Algumas das principais depressões brasileiras são as norte e sul amazônica, e temos outras dentro do livro de vocês, que vocês olharem, vocês vão ver
Quais são as outras principais? O que são as chapadas? São geralmente planas com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas do Brasil são a Bacia do Paraná, dentre outros, né? Então, as chapadas elas vão ser semelhantes aos planaltos. Então, serão lugares elevados e lá em cima serão retas. O que vai se modificar é o modo como você vê. Então, na chapada, você vai ver que ela é tipo... É como se a pedra tivesse quebrado. A pedra tivesse quebrado no meio e ficou tipo retinha. Um quadrado de terra, né? O que são as serras? As serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversa. Então, por exemplo, na Serra de Martinhos, né? Uma serra por quê? Porque ela tem muita natureza muito diversificada e são elevadas. Lembram também montanhas, né? São serras, são algo altos, né? De altitudes elevadas. Essas são nossa aulinha de revisão de hoje. Eu passei uma atividade para vocês de 3 questões apenas, para vocês responderem. Na primeira questão, diz assim: relacione as imagens às formas de relevo, certo? Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. E abaixo tem, entre parênteses, vale, serra, planície, ilha, monte e montanha. Você vai olhar para a imagem aí e vai dizer se o número 1, que está aí, o número 1 você acha que é uma serra, é um vale, é uma planície, e você vai colocar o número que você acha que é, certo? Na 2, você vai olhar para a imagem que está aí e vai colocar o nomezinho da imagem na linha que vocês estão vendo, certo? O primeiro desenho, ela é um o quê? Você vai colocar o nome. O segundo, você acha que ela é o quê? É um vale? É uma planície? É uma montanha? Na 2, você vai responder. Coloca o nome abaixo, certo? Questão 3, vocês têm números de 1 a 7. Número 1 é planície, 2 planalto, 3 montanha, 4 serra, 5 monte, morro ou colina, 6 o vale e a 7 a ilha. E abaixo vocês têm o que é cada um. Entra aí o parênteses e a primeira frase, por exemplo. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então, qual o nome desse relevo, né? Que é uma porção de terra formada por águas, cercada por águas. Isso é o quê? Uma planície, um planalto. Você vai colocar um númerozinho aí que corresponde a essa alternativa. Certo, galera? E aí vocês vão para o livro de reforço de vocês, ok? Só um minuto. Vão pegar o livrinho de reforço de vocês, certo? E no livro de reforço vocês vão fazer da página 98 à página 100. Certo, galera? Livro de reforço, página 98, 99 e 100. Certo? Essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana, façam a atividade e aproveitem o restinho da sexta, o sábado e o domingo. Descansem, brinquem, relaxem um pouquinho. E até a próxima semana com mais uma videoaula. Beijinho!